pelo Fogo chegou na Netflix e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. E pra quem não sabe do que se trata, nós acompanhamos a Anzu e ela busca vingança pelo que aconteceu com a família dela. Um incêndio que mudou completamente a vida deles e ela acredita que a Makiko é a responsável por tudo isso. Então ela se infiltra na vida da Makiko como sua funcionária para descobrir a verdade sobre tudo e também para poder se vingar dessa história toda e tentar ajudar a mãe dela a se recuperar de todo o trauma que elas sofreram. A série é japonesa e eu confesso pra vocês que até que a série me surpreendeu. Ela conseguiu ali me prender do início ao fim, ali no último episódio tem as suas reviravoltas, as suas surpresas. É claro que nós temos aí algumas falhas de roteiro, mas de uma maneira geral a série conseguiu sim me envolver até o final, até o último episódio. Nós temos alguns personagens bem interessantes, né, com as suas ali motivações, a profundidade, que eu curti bastante. Então, foi uma série sim que conseguiu me envolver ali, apesar de ter alguns momentos questionáveis, eu gostei sim da série. A partir desse ponto, então, o vídeo vai ter spoiler. E como eu gosto de fazer, a princípio, vamos falar aí um pouco dos personagens. A Anzu, com certeza, né, é uma personagem super interessante. Ela se infiltra ali como empregada da Makiko. As coisas começam a acontecer meio rápido, porque ela começa como uma funcionária em que ela tinha desconfiança. Rapidamente ela consegue ganhar a confiança dela e depois ela se torna até assistente da Makiko, né? E ela tem ali a motivação de descobrir a verdade do que aconteceu, se vingar ali pelo incêndio e também fazer a mãe dela retomar a memória, gente, porque teve aquele incêndio que fez a mãe dela perder a memória 13 anos atrás, então ela está bem motivada. Mas nesse período que ela está trabalhando lá na casa da Makiko, ela conhece o filho dela, o Kiichi, né? E os dois começam a se aproximar. O Kiichi, ele é bem estranho, ele fica ali trancado no quarto e a gente descobre que isso aconteceu porque quando ele entrou na faculdade, né, ele estudou para entrar na faculdade de medicina, ele descobriu que os pais dele, na verdade, tinham comprado ali, a mãe dele tinha comprado a vaga dele na faculdade e ele começou a ser muito zombado por isso, pelas pessoas ali na faculdade, pelos colegas, e isso fez ele se fechar, ele se sentir incapaz e também ele se fechar para o mundo. Ele só fica trancado lá no quarto dele, a mãe dele não incentiva nada a ele, na verdade ela é bem péssima com ele, ela incentiva ele a ficar trancado ali, a sumir, ninguém sabe da existência dele, porque eles acreditam que ele não mora mais ali, né, a sociedade não sabe que ele vive ali naquela casa trancafiado, mas ela na verdade não sabe que ele fica trabalhando, ele é muito inteligente, depois ela até chega a descobrir sobre isso, né, e mais uma vez atrapalha os planos dele. E ele não tem motivação nenhuma, ele desenvolve ali um certo pânico de sair, de ver as pessoas, e é a Anzu que muda tudo isso nele, ela que começa a conversar com ele, eles criam uma proximidade, ela incentiva ele a sair daquele lugar, e dá pra gente perceber que tem um grande clima entre eles, tem um grande envolvimento, que por um lado é bonito, né? Eles têm uma ligação bonita, mas por outro lado tem uns pontos bem questionáveis, como o fato da agressividade dele, gente. Assim, eu não consigo passar um pano. Então tem ali uma relação muito bonita entre ela e o Kit, como que ela ajuda ele a sair daquilo e ao mesmo tempo como eles se conectam, mas também tem os pontos questionáveis em relação a essa agressividade dele, né, gente? Tem momento que ele vai pra cima dela, puxa ela pelo braço, ela até chama a atenção dele em certo momento, que ela vai ali ajudar ele, trabalhar com ele, mas que ela não quer que ele use essa agressividade com ela. Então tem essa questão bem questionável, mas ali no final eles colocam como se ele conseguisse superar essa agressividade justamente por conta da ajuda dela e do sentimento dela. E ali no final ele se declaram um para o outro que ambos estão apaixonados e decidem viver juntos, e a gente vê ele totalmente diferente ali no finalzinho, transformado, mudou o cabelo, o rosto, né? Porque ele sai do quarto, então ela realmente ajudou ele a ter uma nova vida. Em contrapartida, a gente também tem o irmão dele, o Xing, que é completamente diferente dele. Ele faz lá a faculdade dele de medicina, ele é mais descolado, a mãe mima muito ele, e ele tem ali uma ligação maior com a irmã da Anzu, a Yuzu, né? Então eles têm aquele vínculo que para algumas pessoas pode parecer um pouco estranho. Afinal de contas, ambos ali se tornaram meio irmãos, digamos assim, porque elas são filhas do marido da mãe deles. Então, né, tem umas coisas meio questionáveis nessa história aí, que para algumas pessoas, né, pode parecer um pouco estranho, soar um pouco estranho. E eles têm ali esse vínculo. A Yuzu não aparece tanto assim, mas ela também tenta ajudar a irmã dela ali a descobrir as coisas, né, ela é bem carismática. Eu acho que talvez a personalidade dela ali não tenha sido tão explorada assim, mas ela também tá sempre ali ao lado da irmã, tentando fazer o possível para elas conseguirem ajudar a mãe delas.
Já a Makiko, gente, com certeza, assim, está entre os personagens mais interessantes, se não a mais interessante da série, né? Aqui tem toda uma questão, toda uma motivação por trás das atitudes dela. Ela realmente é uma pessoa ali muito invejosa. Ela queria a vida da Satsuki, né? Então ela se torna amiga dela, mas na verdade fica roubando as coisas dela, desejando a vida dela, odiando a família dela. Ela realmente é uma pessoa muito invejosa. E ao longo da trama, a gente vai percebendo que a motivação dela é ser adorada. Ela queria ser adorada pelas pessoas, querida, queria ser vista pelas pessoas, ela queria ser admirada. Então, por isso que ela começa a roubar as coisas da Satsuki, a divulgar isso, porque ela queria ter uma vida que ela não tem. E depois que ela vê a Satsuki ali no fundo do poço, né, após o incêndio da casa, houve o divórcio ali com o marido dela, depois ela também teve a perda de memória dela por todo o trauma. Aconteceram muitas coisas com a Satsuki. E a Makiko meio se aproveita de toda essa situação. Porque depois do incêndio, ela se aproxima do Osan, consegue seduzir ele, eles se casam e ela consegue ter a vida da Satsuki, a vida que ela queria, né? Ela vai morar na casa dela, ela tem as coisas que ela queria, ela tem o marido dela, então ela consegue se apossar da vida dela, que é a vida que ela queria. E ela usa disso para conseguir mídia, né? Conseguir a fama e a admiração que ela quer, porque é isso que ela gosta, gente. Ela até está disposta a correr riscos para poder ter essa admiração em cima dela, né, para as pessoas amarem ela. A gente vê que isso é o que mais incomoda ela, tanto que ali no final, mesmo depois dela perder tudo, ela volta para as mídias sociais para novamente tentar se reerguer, porque ela sente essa necessidade de ser vista, de ser admirada, das pessoas gostarem dela. Essa era a motivação dela aí em toda essa trama. O Osan, por outro lado, gente, ele me incomodou em diversos momentos, porque ele é muito fraco. Ele agrediu a esposa dele ali em determinado momento, a esposa que tentava ser companheira dele, né, a Satsuki, tentava estar ali presente e ele agride ela. Depois que acontece todo o incêndio, ele abandona a esposa dele, não dá certo ali, aí fica com a Makiko, que era ali amiga dela, digamos assim, né? Elas se conheciam, fica com a Makiko. Aí depois que as filhas dele revelam todo o plano da Makiko, ele continua do lado dela, passa um pano pra situação, aí elas vão novamente, apresentam provas e ainda assim ele fica do lado dela, aparece em entrevista, sabe? Um homem assim, sem personalidade, sem força, sabe, gente? Eu olhava ele e falava, ah não, gente, que homem fraco. Realmente, tanto a Makiko quanto a Satsuki, elas são muito mulheres para ele, gente. Ele realmente ali não tinha muita personalidade, realmente era bem questionável a questão dele. E aí ele fica do lado da Makiko até ele ver que não tem jeito mais, depois de toda a exposição que aconteceu, e aí é quando ele resolve denunciar ela e se divorciar dela, né? Então, para quem não entendeu aí o que aconteceu na história, eu vou explicar para vocês. Basicamente, houve um incêndio 13 anos atrás. A Makiko, ela tinha se aproximado da Satsuki, mas ela começa a desejar a vida dela, tudo que ela tem, começa a roubar as coisas dela, e ela assume uma identidade falsa, começa a se encontrar com fãs, até que ela percebe que a casa dela tá caindo, porque uma das fãs percebe ali que ela parece que está mentindo, o filho dela também percebe, e ela decide então devolver as coisas que ela roubou e se entregar para a polícia. Mas antes que ela se entregasse, houve um incêndio na casa que ela fica bem felizinha ali em ver, porque não teria provas contra ela nem nada. E depois disso, ela se aproveita para se aproximar do Osan, casar com ele e assumir a vida que ela sempre quis. Ela sempre achou que quem tinha praticado esse incêndio é o filho dela, o Kiichi, porque ele sabia ali do que ela andava fazendo, então ela achou que ele tinha feito isso para proteger ela, mas na verdade não foi ele, e sim o Xing, gente. Isso porque ele, na verdade, viu ali aquele casacão e aí ele vai lá devolver aquele cardigan, né, que é aquele casaco lá que ela usava. Mas ele vê ali uma comida gostosa, vai mexer, acaba colocando fogo na casa e foge daquela situação. E ninguém sabia que ele tinha feito isso. Só o Kiichi que tinha percebido que ou ele ou a mãe tinham realizado esse incêndio, mas ele ficou calado durante todos esses anos, se sentindo mal pela família dele ser responsável por tudo aquilo. Eles passam ali os anos na casa, vivendo, né, como se não houvesse amanhã, até que a Anzu chega ali na casa e é quando o Kit começa a se culpar por toda a situação, porque ele sabe que a família dele é responsável pelo incêndio e começa a ajudá-la. Até que ela e a irmã dela conseguem ali revelar que eles têm uma responsabilidade, elas acreditam ser a Makiko, e é quando a polícia vai investigar toda essa situação. O Shiichi chega a
ir na polícia, né, a confessar o ocorrido, porque ele queria proteger ali a família dele, mas na verdade não foi ele. E aí o Shinji acaba confessando para a família dele ali, para a mãe e também para Anzu, que foi ele o responsável e conta toda essa história. Então, a Anzu convence o Shinji a pedir perdão para a mãe dela. A Satsuki conseguiu recuperar a memória, ela tinha perdido essa memória após todo o trauma que ela passou, mas ela começou a ter contato com o passado novamente, com toda essa investigação da Anzu, e recupera a memória. Inclusive, ela que foi responsável aí pela exposição da Makiko e tal, para a sociedade ver quem ela era de verdade, uma farsa. Ele vai lá, se desculpa com ela perdoa ele e ele se entrega para a polícia. Então o Kiichi é liberado. Após isso, ele e a Anzu, né, se declaram ali um pro outro, vão morar juntos e têm a vida deles. E o Shinji não fica preso, isso porque ele cometeu o crime quando ele tinha 14 anos, então ele era inimputável e por isso ele não fica preso e pede ali pro pai dele para ele voltar a trabalhar no hospital. Então ele retoma os estudos e depois deve voltar a trabalhar no hospital. Então, basicamente, fica tudo ali resolvido no final. A Makiko vai para as mídias sociais buscar uma fama novamente, né? Ela está divorciada ali do Osan. E apesar de tudo isso, gente, apesar de não ter sido a Makiko que colocou ali fogo e ela até ter se arrependido de certa forma do roubo, a gente tem que convir que ela realmente não prestava, ela realmente era invejosa, ela realmente queria ser uma pessoa que ela não era, ficou feliz com aquele incêndio, então boa pessoa ela não é, até mesmo com os filhos. Ela nunca foi boa pro Kiichi, né, quando ele se trancou no quarto e tal, ela não era boa para ele, e depois que o Shinji confessa o crime, ela também não é boa com ele, né? Então ela não é a melhor mãe do mundo, ela realmente é muito invejosa, realmente queria ter uma vida que não é dela e ficou feliz ali com o que aconteceu com todo o pessoal, né? Então, apesar de não ter sido ela, ela realmente para mim é a vilã aí de toda essa história. E vocês deixem nos comentários para mim o que vocês acharam de tudo isso, né? No final tem essas reviravoltas, não foi a Makiko, aí eles indicam ali pro Kiichi, mas também não foi ele. E no final das contas, né, foi o irmão dele que era o certinho ali da história. Eu confesso que ali no finalzinho eu já desconfiava que eles iriam ir por esse caminho, mas ainda assim eles tentaram ali dar umas reviravoltas no final. E é o Shinji o responsável no final das contas, ninguém foi punido por isso, mas eles conseguem resolver seus problemas, seus dilemas, e todo mundo consegue seguir a vida a partir de então. E a Anzu, né, e o Kiichi, eles se descobrem, se encontram e vão viver esse amor a partir disso. E elas também, né, a Anzu e a família dela vão poder retomar a vida delas, a mãe dela volta a estudar, a irmã consegue um emprego, agora elas podem abandonar todo esse trauma que aconteceu com elas depois de tudo isso solucionado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, né? Vocês gostam desse casal, não gostam, acham problemático? Deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!